Muito boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, por meio da Escola de Comunicação e Artes, mais especificamente do curso de jornalismo, em parceria com o jornal e portal Bem Paraná, realizam a sabatina aos candidatos e candidatas à Prefeitura de Curitiba. Este evento tem como objetivo auxiliar a comunidade curitibana a fazer uma escolha consciente nas eleições municipais. Sabendo de sua importância na área da educação e na formação de cidadãos preocupados com o desenvolvimento da sociedade, a PUC Paraná reafirma seu compromisso em promover debates de ideias e propostas para auxiliar nesta decisão, que pode mudar o rumo de nossa cidade. Por essa razão, optamos por dar igual espaço a todos os candidatos e candidatas à Prefeitura de Curitiba. As regras desta semana de sabatinas foram definidas em reunião realizada com assessores de todos os candidatos no dia 24 de agosto. A ordem dos candidatos foi definida por sorteio e por termos um número ímpar de postulantes. Na sexta-feira teremos sabatinas de apenas uma candidata. Os candidatos são livres para responder às perguntas sem tempo pré-definido, mas a organização sugere, para que se possa ouvir mais propostas, que o tempo de cada resposta não seja superior a 3 minutos. Cada sabatina terá a duração de 1h25 minutos e, ao final, os candidatos terão mais 5 minutos para suas considerações finais. Este importante momento tem o apoio do Birô de RP, do curso de Relações Públicas e das Escolas de Direito e Educação e Humanidades da PUC Paraná. Chamamos ao palco a mediadora desta noite, professora do curso de jornalismo da PUC Paraná, Suiane Tolentino. O assistente de mediação, estudante do curso de jornalismo da PUC Paraná, Luiz Mourão. E o jornalista do jornal e portal Bem Paraná, Rodolfo Luiz Kowalski. E convidamos para ser sabatinado o candidato Ademar Pereira, do Partido Republicano da Ordem Social. Olá, boa noite. Nós já estamos em rede com todos os veículos do curso de jornalismo da PUC Paraná. Você pode nos acompanhar em tempo real pelo portal comunicare.com.br, pela web rádio e também pela web TV Comunicare, pelo portal Bem Paraná, que é bemparaná.com.br. E como essa é a sua chance de tirar suas dúvidas sobre os planos de governo dos candidatos, mandem suas perguntas pelo WhatsApp, pelo número 9706-2626, ou também pelas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o Instagram, usando a hashtag oficial, hashtag eleiçõesCWB. E agora, então, começamos com as perguntas para o candidato. Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre o seu plano de governo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade e parabenizar, a PUC pelo modelo adotado da sabatina. Achei muito democrático e assim, dá oportunidade para todos, principalmente para mim, que não sou político, nunca tive um cargo, um mandato. É importante a gente poder ter espaço para explanar ideias diferentes das ideias dos políticos tradicionais, que nós já estamos meio acostumados com elas, são praticamente as mesmas, Então, em relação ao nosso plano de governo, eu fui convidado em fevereiro, no final de fevereiro, pelo PROS, para formar uma chapa
E na visão, na época já, a intenção do partido era formar uma chapa de gente de fora da política, ou seja, outsider, né? Então, eles que falavam, você como empresário, um administrador, né, na opinião deles, eu poderia contribuir com o debate da cidade, e o partido queria propor, então, nomes novos, porque, na opinião deles, e eu também concordo com ela, a sociedade está meio chateada com os políticos, né? Para falar uma palavra menos pesada. Então, eu pensei bastante, na verdade, não era uma pretensão minha ser candidato, apesar de eu ter uma séria história política, eu fui presidente do Sindicato das Escolas Particulares, política institucional, né? Eu sou hoje vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, eu sou proprietário, diretor de escola particular, tenho um centro de eventos, tenho uma experiência de trabalho com serviços, né, há 30 anos. Né? Então, em março em diante, eu me debrucei nos principais problemas da cidade e propusemos, então, o que nós chamamos de soluções para Curitiba. São soluções no sentido de que, na minha opinião, e na opinião a gente pôde constatar isso durante a campanha, durante a pré-campanha, a qualidade dos serviços da cidade é muito ruim, são todos muito ruins do ponto de vista do resultado de um serviço qualquer que seja, né? Quando você compara ele, aquilo que você oferece com aquilo que você recebe com as pessoas, né? As pessoas estão absolutamente satisfeitas com o serviço de saúde, com o serviço de educação. Educação menos, que a propaganda é bem boa, oficial, mas do ponto de vista da aprendizagem, as crianças aprendem pouco na escola municipal. Mas tem, por exemplo, uma discussão de vaga na creche há mais de 30 anos e nunca termina essa discussão. O transporte urbano, o serviço é absolutamente ruim do ponto de vista do usuário. E assim por diante, né? Todos os serviços que a prefeitura deve oferecer. Então, nós debatemos, estudamos e apresentamos essas soluções que estão no nosso plano. Então, e aí a gente tem algumas coisas assim, colocamos isso bem objetivamente. E agora, então, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o senhor. O Luiz vai apresentar o seu mini currículo. Então, Ademar Batista Pereira tem 55 anos e concorre à Prefeitura de Curitiba pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. É empresário, cursou licenciatura em Matemática pela Facivel, em Cascavel, e é pós-graduado em Administração, Gestão de Pessoas e Psicologia do Trabalho. Foi presidente da Associação de Empresários do Boqueirão, do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná e hoje é vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Rodolfo, por favor, sua primeira pergunta. Bom, o senhor coloca justamente como grande diferencial aí da sua candidatura o fato de não ser político e se coloca também como uma opção aquelas pessoas que se indignaram diante dos escândalos da Lava Jato, com políticos e partidos envolvidos. No entanto, segundo dados do Tribunal Eleitoral, do TSE, o PROS recebeu na campanha de 2014 cerca de R$ 1,5 milhão de reais justamente de empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Isso não é uma contradição que acaba até comprometendo o seu discurso? Eu nem sabia disso, né? Porque eu fui convidado agora, entrei no partido, não tenho nenhum tipo de vinculação, assim, eu fiz algumas perguntas para eles quando eu assumi, antes de aceitar, qual que é o princípio do partido? Eu sei que o partido foi fundado em 2013, o Partido Novo tem uma visão de partido, né? Eu perguntei para eles, ele falou, nosso lema é diminuição da carga tributária. Eu falei, bom, na minha visão, tudo que eu acredito cabe embaixo dessa premissa, né? Então, eu entrei no partido para pensar Curitiba. Então, para mim, não me parece contradição. Essa discussão toda da Lava Jato, eu acho absolutamente certa, correta, está fazendo uma limpeza e está ficando muito perigoso desviar dinheiro e pegar dinheiro e gastar errado o dinheiro do contribuinte. Então, eu não vejo nenhum problema quanto a isso, porque eu não tenho nada que ver com isso, né? Eu, particularmente, concordo com tudo que se faz, hoje investiga e eu acredito que não faz nenhum tipo de problema para mim, sabe? Ok, vamos à próxima pergunta. Luiz, por favor. Então, candidato, uma breve leitura sobre a história do seu partido. Sabe-se que ele surgiu em 2013 como um partido que tendia a uma ideologia de esquerda, principalmente devido à presença do Ciro Gomes. E uma prova disso até foi o apoio à reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff em 2014.
Após a saída do Ciro Gomes e com a aproximação da votação do impeachment, o partido se desassociou do governo, votou em sua grande maioria pelo impedimento e desenvolveu valores mais presentes à direita do espectro. Sendo assim, eu gostaria de entender se você é um candidato que se considera mais à esquerda ou mais à direita, e o que o senhor pensa sobre essas mudanças de ideologia do seu partido em tão pouco tempo. Em primeiro lugar, eu acho que essa discussão de esquerda e direita ela não é sustentável mais no mundo todo. Não existe mais tanto essa discussão, né? No mundo ocidental, ela não se sustenta mais. Não tem mais tem discussões filosóficas, acadêmicas, mas partidos já não é tanto assim. Mesmo na Inglaterra, tá? Não tem tanto isso. No Brasil, a gente falar de partido de esquerda e de direita, tem 2 ou 3 partidos que são eminentemente de esquerdas. O resto é tudo uma sopa de letras, vamos desculpar a franqueza, né? Não tem nada onde se agarrar para dizer é de esquerda, é de direita. Eu, particularmente, já me perguntaram várias vezes isso, não agora, até antes, né? Eu fui filiado no outro partido e eles me chamavam de direitinha, né? Porque eles achavam que eu era direita e o partido tem uma certa tendência de ser esquerda. Eu acho que se a gente defender competência, mérito e eficiência é ser de direita, eu sou de direita, entende? Eu não tenho isso, para mim isso não é importante, entende? Isso não é importante no mundo moderno, sabe? No mundo moderno hoje nós precisamos buscar focar as coisas na sociedade. Nós vivemos em grandes cidades, em grandes centros, e nós temos que olhar as pessoas, sabe? Trabalhar para as pessoas. No Brasil, nós temos hoje uma ineficiência muito grande. Curitiba é um exemplo disso, da gestão do gasto do dinheiro público. E eu acho que isso, ficar discutindo se a gente deve gastar o dinheiro com serviço público, com serviço privado, isso é irrelevante. A gente tem que fazer o serviço para a sociedade o mais eficiente possível e o mais barato possível. Isso no mundo onde as coisas funcionam, não se tem mais essa discussão há muitos anos. Ok, vamos para a primeira pergunta do professor Renan Colombo, da Escola de Comunicação e Artes. Boa noite, candidato. Boa noite. Uma das principais propostas do senhor é a terceirização das creches. O senhor afirma que pode ser mais vantajoso terceirizar, conceder iniciativa privada à administração de creches do que investir em novos CMEIs. Mas como o senhor mesmo disse na sua apresentação, o senhor já foi presidente do Sindicato das Escolas Particulares. E isso acaba gerando, ou pode gerar, um conflito de interesse, né? Essa proposta é acusada de eventualmente beneficiá-lo por conta do seu histórico e da sua relação. O senhor é empresário e tem escolas também. Como o senhor reage a essa crítica? Na verdade, eu acho que faz parte do jogo, né? Eu acho que a gente tem que pensar no usuário. Quer dizer, o que não pode é uma criança ter 5, 6 meses, a mãe precisar pôr na creche, e aí o prefeito falar, eu vou construir uma creche. E ele constrói uma creche em 2 anos, demora mais 1 ou 2 anos para instrumentalizar com pessoas essa creche, e quando essa mãe precisa da creche, o filho dela tem 5 anos. Ele está indo para o ensino fundamental. Não faz sentido. Nós temos que atender as pessoas que precisam, né? E se para fazer isso a gente tem que fazer parcerias, melhor que se faça parceria. Do ponto de vista dessa questão de discussão, é a discussão que eu falei agora há pouco. A gente não precisa ter essa discussão, a gente pode até ter, mas tem que ver assim, qual é o interesse. Tá? É para atender a pessoa que está precisando, nós temos que fazer isso de forma rápida e eficiente. Se mais rápido será através de um convênio, que seja assim na saúde, na educação, que seja assim da maneira que seja mais eficiente para quem precisa. Que necessariamente é o que eu chamo do pagador de imposto. É a pessoa que paga para sustentar a máquina pública e que, no final das contas, não recebe por conta de uma discussão besta. Que, não, a gente precisa construir uma coisa pública. É uma discussão, me desculpe a franqueza, mas é uma discussão idiota. Porque ela não está preocupada com as pessoas. Está preocupada, o dinheiro é público. Se o dinheiro é público, é de todos nós. Não é do prefeito, não é do secretário, é nosso. Entende? Qual é o problema? Eu dar o dinheiro para a criança, para o pai, para ele matricular em algum lugar. E tem uma questão de custo. Hoje, um aluno da Escola Municipal de Curitiba custa R$900 por mês por aluno. Ninguém sabe esse número. Eu falo isso há algum tempo já, antes de ser candidato, né? Custa R$900 por mês por aluno. Custa, não é receita. Nas escolas particulares, ele tem uma receita de 700. Paga imposto, paga IPTU, então é menos o custo. Qual é a explicação? A escola é pior, custa mais caro,
E quem que paga essa conta? Todos nós. Esse dinheiro é nosso, não é do prefeito. E ele é mal aplicado, porque o resultado é ruim para a sociedade. Então, essa discussão é uma discussão de esquerda e nós temos que superar ela. Nós temos que ver o que é melhor para a sociedade. E o meu plano está focado nisso. O que vai atender o usuário, o cara que paga imposto. Entende? Isso não importa a forma como nós vamos fazer isso. Tem que fiscalizar, se tiver corrupção tem que prender, tem que fazer as coisas que tem que fazer. Mas não é esse o objetivo da conversa, entende? Candidato, então quais são as suas propostas para a educação? Por exemplo, educação. Né? Nós temos que dividir, eu digo sempre, colocar a educação, olhar assim num panorama. Por exemplo, na educação da creche, dá para fazer rápido e não é tão privado assim. Nós temos as creches comunitárias, hoje são 60 entidades, varia um pouco esse número, mas atendem hoje 9 mil crianças de creche. Atendem para a prefeitura, estão na conta da prefeitura e recebem R$400 por mês da prefeitura. Né? As creches têm condições de atender mais 9 mil. Nesse mesmo modelo, você pagar R$500 para eles, eles vão ficar muito felizes. As famílias pagam um pouco, as creches atendem 12 horas, os CMEs atendem 8 horas e meia, né? E a sociedade paga um valorzinho ainda para eles lá. A gente tem condições de dobrar esse atendimento em 1 ano. Eles têm espaço, é só adequar, não ser tão rígido com a burocracia com eles, fazer as coisas direito, mas ajudar eles a fazer. Né? Nós resolvemos o problema da creche pela metade do preço que custa, porque uma creche da prefeitura custa mais de 900, custa 1.500 para nós contribuintes. Então, por que não se resolveu até hoje isso? Porque fica essa discussão, tem que construir, e o nosso prefeito atual tem 8 ou 9 creches prontinha, novinha, já roubaram os fios, já quebraram os vidros e não está funcionando. Qual que é o melhor dinheiro investido? Esse que está lá nos prédios? E as crianças em casa, sendo cuidadas pela avó ou pelo irmão mais novo, ou mais velho? Não faz sentido. Entende? Então, no caso da creche. Educação, 1º ao 5º ano. 1º ao 5º ano hoje, nós temos que fazer 3 coisas. Temos que trabalhar, porque a escola está bem, tem uma estrutura mais ou menos, tem muito bons professores, tem uma estrutura. O que não funciona? Não está focado no aprendizado, não está focado na professora, onde acontece o aprendizado das crianças. Então tem que dar autonomia para as professoras, não tem que dizer, você vai ensinar ele a ler usando esse método, aquele método. Você vai ensinar ele a ler e você usa os métodos que você sabe, ela sabe. Se fizer isso, as professoras vão fazer. Tem que mudar a forma como é esse ciclo básico, que tem essa aprovação automática. Tem que acabar com isso. Faz 20 e tantos, 5 anos que nós temos isso em Curitiba, não melhorou a educação. Não adianta. Ah, não, porque a estrutura não é adequada. Nós não temos mentalidade para isso. O brasileiro deixa para estuda, para prova. Tem que fazer estudar. Então, eu vou fazer isso, vou acabar com o ciclo básico e vou reter o aluno que não conseguir ler no 1º ano. Vai dar uma briga bem interessante com os pedagogos da cidade, não tem problema, estou preparado para enfrentar ela. Já enfrentei essa discussão muitas vezes. Terceira coisa, temos que dar a autoridade para a diretora da escola. As diretoras da escola municipal hoje, elas não fazem nada, não mandam nada na escola. Elas não podem contratar o professor vai na escola e fala, vou trabalhar nessa escola. Ela fala, tá bom. Que diretor é esse? A diretora, vocês são jovens, né? Talvez não tenham pego essa diretora que eu peguei, talvez você, né? As pessoas, a diretora que falava assim, eu vou chamar o seu pai, a gente Deus me livre, né? Nós temos que resgatar essa autoridade da escola. A professora tem que ter essa autoridade. Aí nós vamos ter escola de verdade. Ok, candidato. Então vamos para a pergunta do Rodolfo. O senhor comentou agora sobre o ciclo básico, e uma das suas propostas é justamente o fim dele, né? Isso não vai na contramão das políticas modernas em educação e também não pode ter como reflexo o aumento das reprovações e, consequentemente, um aumento também da evasão escolar? Não, não vai. A experiência, e nesse ponto eu tenho experiência bastantinho para dizer sem medo de errar. Nós não vamos reprovar os alunos no 2º em diante. A partir do momento que a gente... São uns 10% que do 1º ano não conseguem decodificar. Então, 10% você retém eles, os outros vão embora. Aí você faz um processo de apertar eles, porque eles não têm condições. Hoje eles fazem o contrário. Você põe no 2º ano, eles não sabem nada. Aí a professora não consegue dar conta, ela baixa o nível. No 3º, baixa mais o nível. Se a gente fizer isso, a gente faz o contrário.
faz um processo de construção. Quando chegar no 5º ano, no 2º, 3º ano, eles já estão produzindo, estão escrevendo, estão lendo, estão produzindo textos. Esse é o processo educacional que tem que acontecer com as crianças, tanto na português quanto na matemática, que é o que importa para a vida inteira do estudante. A vida escolar dele vai estar calcado no aprender a ler e no saber fazer conta. O resto, tudo é consequência disso. Se o cara não souber ler até os 8, 9 anos, não aprender, ele vai aprender, vai ser analfabeto funcional por resto da vida. A vida escolar dele vai estar comprometida. Então, precisa fazer esse controle ali no começo. Você identifica no 2º ano as deficiências, as síndromes que vão aparecendo, déficit de atenção, são 25 conhecidas. E aí você trata esses casos, você traz contraturno, faz apoio e tal, e você não precisa mais reprovar. Então, você não vai ter reprovação tanto assim. Você não vai ter esse processo. Você vai ter, sim, um processo de meritocrata, vamos dizer assim, um processo de crescimento de aprendizagem. Hoje a gente tem um processo de... é o pacto da mediocridade, que eu costumo dizer, sabe? Então, não vai acontecer isso. Luiz. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas por WhatsApp e pelas redes que estão aparecendo ali. Candidato, um debate muito atual... Oi, som. Sobre a diversidade, minorias, que muitas vezes sofrem violências específicas pelo fato de serem minorias. É um debate que não dá mais para fugir hoje em dia. Eu queria entender como que o senhor pretende agir com relação à inclusão e diversidade nas suas secretarias, caso seja eleito. Ter pessoas de diferentes gêneros e que representem diferentes grupos sociais é uma prioridade para o senhor? Eu acho que isso é uma discussão que tem que na verdade está feita na sociedade. Não é questão de prioridade. Eu acho que tem que tratar as questões do ponto de vista técnico. Não é a cor ou não é se é mulher ou é homem, se você isso que vai definir. É uma questão de habilidades e competências para mim. Eu não entendo tanto assim. Tem que ter cotas. Eu, particularmente, não gosto. Eu não gosto das cotas. Sempre fui um crítico das cotas. Porque eu acho que a cota, você dá uma cota para um, você tem que dar cota para todo mundo. Então, você tem que... E no Brasil, você vai ter que fazer cota. Eu quando começou as questões de cotas, por exemplo, eu falei, então, eu também tenho direito a cotas. Porque eu sou baixinho, careca, sempre sofri preconceito. São critérios que você usa para dar cotas, né? Então, eu acho que não adianta essa discussão. A gente precisa respeitar as pessoas, e isso tem leis, tem um monte de coisa. Então, violência é problema de polícia, problema de... Entende? Eu acho que tem que ter um processo de respeito das pessoas. A sociedade brasileira é muito diversa. A questão da inclusão, tem um estatuto do deficiente que saiu agora, que vai mudar bastante a relação na educação, a relação em todo o processo de inclusão no Brasil, porque o Estatuto estabelece uma série de questões. Eu acho que é uma discussão que não precisa ser feita dessa forma assim tão de minorias, né? Acho que até tem que ser feita uma discussão temos que respeitar as diferenças, sejam elas quais forem, respeitar de verdade. Renan, por favor, sua pergunta. Sim. Candidato, aproveitando a temática colocada pelo estudante Luiz, essa semana o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem que repercutiu bastante, e eu acho que é interessante a gente esclarecer qual é o posicionamento do candidato em relação a esse tema. A reportagem da Folha mostrava que cerca de 1/3 da população brasileira, e com uma igualdade impressionante de respostas entre homens e mulheres, concordava com a frase: a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. E eu gostaria de saber, então, trazendo a discussão um pouco para esse campo das ideias e do que o candidato pensa, o seu posicionamento em relação a essa frase e também em relação a esse tema muito debatido, muito colocado hoje, que é criar uma rede de proteção às mulheres que estão, via de regra, mais expostas à violência do que os homens. Eu acho que o fim da picada isso. Desculpe, mas acho que é o fim do mundo essa afirmação. Não tem cabimento isso. Acho que... sei lá, não tem como dizer. Eu acho o fim da picada essa coisa. Acho que a mulher merece ser... Desculpe. E o senhor tem alguma proposta, algum plano de defesa dos direitos femininos? Veja, existe já eu coloquei até isso no plano. Eu acho que tem que ter facilidade para que a mulher possa ter, em caso de violência e nos casos que
de ter delegacia da mulher, como você tem, né? E a gente tem que ter isso mais descentralizadamente. Por exemplo, dentro do nosso plano, a gente colocou isso, de descentralizar a gestão para ter as prefeituras nos bairros, e acho que cabe ali, cada bairro, porque você cria uma lá no Cabral, a pessoa mora no sítio cercado, é difícil para chegar lá e tal. Então, a gente tem que descentralizar, ela tem que ter acesso para que possa ser cuidada, e mais do que cuidada, ter a proteção do Estado quando tiver esse tipo de problema, né? Mas acho que tem que ser feito melhor até, descentralizadamente, uma coisa mais acessível para as mulheres, né? Porque, de fato, tem a questão da violência contra a mulher, é uma coisa reincidente, absurdamente reincidente. Então, acho que cabe à cidade fazer essa rede de proteção com maior acessibilidade possível para que ela possa rapidamente ser socorrida, fazer... Eu acho que a gente pode fazer um trabalho na escola, na base da sociedade, para melhorar isso na sequência, porque a gente precisa melhorar essa relação, né? Melhorar no sentido de que homem e mulher tem que viver em harmonia, tem que, se não está bom, não está bom, tudo bem, mas vamos partir para porrada, né? Não vamos partir, porque o homem, não sei, eu sou criado no interior, né? Na minha cabeça, o homem não bate mulher, né? Porque não bate mulher, não sei por que direito, né? Na minha família, eu sou o irmão mais velho, eu com meus irmãos saía no braço, tá, mas com as meninas era mais diferente, né? Porque se batesse numa mulher, a gente apanhava mais do pai, né? Então eu tenho muito essa questão, assim, para mim é muito educacional. Acho um absurdo essas coisas, né? Acho que a partir do momento que você levantou a mão para tua mulher, para tua namorada, você perdeu tudo, né? Você não tem mais nada para falar, né? Ok, candidato. Quais são as suas propostas em relação ao transporte público e à mobilidade urbana? Pois é, o transporte público é muito interessante. Hoje, o dia sem carro, né? Eu fui fazer campanha nos ônibus, né? Então, eu saí de casa, eu e o Luiz ali, nós fomos lá, mora no Campo Comprido, e eu falei, vou de ônibus para Boqueirão e vou pagar só uma tarifa, né? Demorei 2h15 para chegar ali do Campo Comprido, lá na Praça Menonita, lá no Boqueirão. 2h15, eu saí às 7h, a sorte que eu não precisava chegar lá cedo, né? Se eu tivesse que chegar às 7h, como eu sempre chego na escola, eu teria que sair às 5h da manhã de casa, né? Então, assim, a proposta para o transporte urbano é o bilhete único. Como é que funciona o bilhete único? Você paga um valor por mês e anda de ônibus, onde você quiser, a hora que você quiser, com quais ônibus você quiser. Você pode ir no mercado, na igreja, no shopping, no parque, de ônibus no final de semana. Ou seja, você compra o direito de usar o transporte urbano, como é no mundo, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, onde tem, você paga uma taxa. Tem diferenças lá por estudante da cidade, por estudante de fora paga outro valor, né? É assim que é. Aqui em Curitiba a gente tem que fazer isso, porque focar no usuário. Então, o bilhete único é para desatar o nó, vamos dizer, do ponto de vista da qualidade do serviço. Tem que reintegrar com a região metropolitana, está provado que perdeu o usuário, perdeu o faturamento, perdeu a conexão e pôs a culpa no povo que mora na região metropolitana, como se fosse gente de terceira categoria, né? Então, não tem cabimento. O cara trabalha em Curitiba, gera riqueza em Curitiba e é tratado dessa maneira. Tem que reintegrar. Tem que achar um jeito, tem que sentar e resolver o assunto. Na questão da mobilidade, nós precisamos pensar a mobilidade. Assim, o problema do automóvel, o problema da mobilidade da cidade não é um problema de Curitiba, é um problema humano, né? Desde que inventaram a maravilha do automóvel, a gente não gosta quem tem não gosta, né? Então, se transporte urbano de qualidade acabasse com o horário de rush, Paris não tinha, Londres não tinha, problema de rush, né? Então, é um problema urbano, um problema humano. Nós temos algumas ideias, como eu sei que o orçamento de Curitiba para os próximos anos não será a maravilha que foi dos últimos prefeitos, ou seja, não vai ser possível dobrar o orçamento em 4 anos, como o atual prefeito praticamente dobrou, né? Eu sei que a gente precisa gastar o dinheiro com eficiência. Eu coloquei algumas ideias no plano, que são, a primeira, criar um aplicativo ou um sistema de vans executivas. Isso é uma coisa também que não é novidade, no mundo já está se discutindo isso, né? Você diminuiu o transporte para certas regiões porque você não tem tanta gente, o custo é muito alto para você usar metrô ou ônibus grandes e tal, você
tem uma série de dificuldades, então uma van executiva para as pessoas, porque nem uma van escolar, pega em casa, leva para o serviço, pega o serviço, né? É uma coisa que ajudaria, acho que a gente faz uma conta, eu sou professor de matemática, eu faço conta assim, né? Então, você pega lá 100 vans, você tiraria lá uns 1.400 automóveis do horário de rush. Não é, parece que não é nada, mas é bastante no horário de rush. Caronas alternadas. Eu vou com o meu carro, você vai com o seu carro. Um dia a gente tiraria um tanto de carro. Sinalizar a cidade melhor e identificar as ruas alternativas, né, os desvios. Curitiba tem muito, eu conheço bem a cidade. Eu não tenho muita dificuldade, eu ando bastante bem em qualquer horário na cidade. Se a gente melhorar o pavimento e sinalizar melhor, que a cidade de Curitiba, a sinalização é muito ruim, sinalizar para que as pessoas distribuam o trânsito, nós melhoramos isso. E eu acho que é o que dá para fazer em 4 anos para a gente dar uma melhorada nisso. Tem algumas coisas para fazer, pensar em algumas atividades que possam mudar o horário, né? Tem algumas atividades que podem chegar mais cedo, sair mais cedo, para você melhorar o fluxo de veículos, né? Mas eu acho que é o que dá para fazer em 4 anos, e eu procurei fazer um plano que seja execuível. Não tanto que o Ministério Público ia me cobrar, né? Mas é que eu vou me cobrar muito se eu não conseguir fazer. Eu sou muito difícil com isso. Ok, então vamos para a pergunta do Rodolfo Kowalski, do Bem Paraná. O senhor comentou agora sobre a reintegração do transporte coletivo com a região metropolitana. O que eu queria saber é justamente como fazer essa reintegração, se o senhor pediria subsídio do governo do estado e se aceitaria, como foi proposto pelo secretário Ratinho Júnior, um subsídio menor do que era pago anteriormente. Ano que vem, né, não vai ser mais possível o prefeito de Curitiba e o governador não terem diálogo. O Estatuto da Metrópole obriga eles a fazerem isso. Tem prazo para fazer certas coisas, para discutir mobilidade, água, lixo da região metropolitana. Então, eu acho que a gente vai melhorar isso, vai parar a briguinha aí por questões políticas, né? Um grupo político briga com o outro, quem paga a conta é o povo, né? Eu acho que isso não pode ter. Que o pessoa que vai administrar uma cidade tem que ter a grandeza de pensar na cidade. Então, se ele tem condições de dar um subsídio, então que dê um subsídio. Mas tem que se sentar com as pessoas e fazer. O que aconteceu com a desintegração? Quem atrapalha hoje o sistema de transporte de Curitiba se chama Urbis. É uma empresa que atrapalha muito. Ela é antiga, burocrata, cara e praticamente desnecessária. O serviço que ela faz não precisa mais. Atualmente, o partido do senhor tem apenas um representante entre os 38 vereadores da Câmara, que é o vereador Tico Kuzma. Que estratégia o senhor aplicaria para conseguir governar, já que uma parte importante das ações de um prefeito depende da aprovação da Câmara e, portanto, da constituição de uma maioria no Legislativo? Um projeto de cidade, né? Eu tenho um projeto de cidade. Eu duvido que eu, sendo prefeito, eu não consiga sentar com os vereadores e apresentar para eles um projeto de cidade viável, factível, que atenda as pessoas, que eles sejam contra. Isso é fazer política, isso é possível fazer, né? O que eu não acho certo é você fazer o acordo antes, como é feito hoje. Nós juntamos todos para nós assumir a cidade. Já está feita a divisão. Quem é que vai cuidar, mais ou menos, está feito. Você vai ficar com uma secretaria, você fica com a outra. Não, mas e a cidade? Bom, a gente vê depois, vamos fazendo. Entende? Eu acho que não. A gente pode... a Câmara de Vereadores, nós temos um vereador que é o Tico Kuzma, a gente deve eleger uns 2 ou 3, né, conforme a coisa vai andando, nós estamos fazendo uma campanha bem feita. Mas eu acho que a discussão é a discussão do projeto, daquilo que é melhor para o usuário, melhor para a cidade. E isso vai ser feito discutindo e fazendo política. Esse é o papel nosso, né? Quais são as suas propostas em relação à juventude? Essa pergunta é muito interessante. A cidade, ela tem a responsabilidade da educação para a escola até 10 anos, né? Criança até 5º ano. A juventude, o adolescente, ele vai para o Estado, para a escola estadual, né? E fica numa discussão meio assim, ele mora em Curitiba, mas ele não é nosso, né? Então, hoje a gente tem o que acontece com o jovem, pegar lá 13 anos, 14, para mim já é jovem, né? Ainda não é muito, mas aí já é jovem para mim. Eles vão para a escola num período, ficam na rua, no condomínio, no shopping, né? E ficam eles todos misturados. Nós precisamos eu tenho isso bem claro, um processo de contraturno para essa faixa de idade, aí, dos 13 aos 18 anos, pelo menos.
para a gente poder profissionalizar, desenvolver talentos esportivos e talentos culturais. Então, nessa ideia de descentralização, cada regional, em parceria com os clubes amadores, a gente já até deu uma conversada com eles sobre isso, fazer contraturno, né? Não é escolar, seria um local para fazer atividades culturais, esportivas, com campeonato, com uma coisa organizada por categoria, por região, por regional, né? Então, isso vai tirar bastante a criançada da rua, dessa questão de ficar sem fazer nada uma boa parte do dia, né? É mais ou menos assim, minha avó falava, cabeça vazia, oficina do diabo, né? E acho que é isso que acontece com o nosso jovem hoje. Eles ficam por aí, misturado, jovem, adolescentes jovens de 17 anos com menina de 12, 13 anos, ou menina de 17, né? Ficam tudo muito misturado. Isso é um processo muito ruim do ponto de vista da formação da sociedade. A gente acaba criando um processo de aprender muito antes aquelas coisas que a gente deveria ter acesso mais na frente na vida, sabe? Então, se a gente focar no esporte, nas artes, e não é caro, dá para fazer de forma organizada, eu acho. Ok. Rodolfo, por favor, sua pergunta. Uma de suas propostas é transformar a Secretaria de Defesa Social em Secretaria de Segurança Social, né? Não há o risco que os problemas sociais acabem sendo vistos mais de uma visão, mais a partir de uma visão muito policialesca e até repressiva? Não. Na verdade, a intenção é que nós precisamos assumir o papel da segurança da cidade. Assumir no sentido do papel do primeiro atendimento da segurança, né? Eu conversei isso até, inclusive, ontem, estava fazendo a sabatina lá na Associação do Militar, eu já conversei isso antes com eles, quando estava estudando, né? A cidade pode fazer, a Guarda Municipal, o primeiro atendimento. E essa secretaria ela teria mais esse papel, né? Trabalhar mais a questão da segurança. A questão social ela está muito bem localizada na FAS hoje. Ela só está misturada. É aí que está o problema. Tem uma questão social, mas tem uma questão segurança junto na FAS. Não é papel deles. Tem que separar isso, né? É uma coisa, não sei se vocês vão me perguntar, mas já vou falar que eu acho que está mesmo por aí. A questão dos moradores de rua, por exemplo, né? Que é uma discussão que fala... Hoje tem muita gente, 1.700, segundo os dados da prefeitura, né? Demoraram 4 anos para descobrir quantos eram. Eu acho que tem que enfrentar esse assunto olhando por quatro viés. Nós temos ali na rua gente que se diz morador de rua, que são procurados pela polícia, gente que é criminoso já é pessoa que tem que cumprir pena. Esse aí é caso de polícia só, não é outra coisa. Nós temos ali que se diz morador de rua, que é um dependente químico, dependente de crack, na maioria das vezes, um grande número deles. Esse tem que ter tratamento. E esse também não é a FAS que tem que fazer. Isso aí tem entidades especializadas no assunto e que tem que ser direcionado para eles. Isso se faz já em outras cidades, em Belo Horizonte se faz melhor isso do que Curitiba. O que acontece hoje na escola? Não é possível fazer inclusão de qualquer jeito. Inclusão tem que ser feita de forma responsável. Então, hoje, quando estava no ônibus, encontrei uma mãe, uma professora e mãe de um aluno autista, né? Pegar um autismo, por exemplo, que é um caso típico, né? Assim, um caso típico no sentido de que dá para fazer uma explicação, né? Então, tem autista leve, tem autista severo, tem autista... Tem 3, basicamente. Tem vários, mas tem, assim... O autista leve, ele... absolutamente pode fazer tudo normalmente numa escola. Ele só precisa ser tratado adequadamente. Ele precisa ter... a professora não pode estar sozinha para fazer isso. Não pode ter 10 autistas na mesma sala. Tem que ter um certo limite isso. Então a gente precisa ter esse cuidado para fazer a inclusão responsável. Ela tem que ser feita e ela é possível fazer de forma responsável. Agora, pega um autista severo, violento, agressivo, ele tem que ter uma escola especializada. No mundo é assim. Tem que ter um local para que ele possa ser tratado especificamente com menos gente, às vezes até ele precisa ficar isolado, ele não consegue. Então, ele precisa depois de algum tempo ele se socializa um pouco. Então, cada caso é um caso. Não dá para tratar todo mundo, que nem fala, põe todo mundo no mesmo saco, né? Não pode. Inclusão, e assim, inclusão não é só isso, né? Vai só falar acessibilidade, fala inclusão é um cadeirante. Não é isso, o cadeirante é o menor dos problemas dentro de uma escola. É só você ter uma rampa para ele chegar e sair, entrar, né? Ter um banheiro adaptado.
se ele não tiver dificuldade. O problema é o violento. E nós todos, de alguma maneira, somos de inclusão. De alguma maneira, nós temos alguma deficiência. Então, nós precisamos, eu falei lá atrás, nós precisamos respeitar isso. E respeitar significa dar o atendimento que as pessoas precisam, independente da sua necessidade, né? Ou de acordo com a sua necessidade. Então, tem que estruturar melhor a escola para atender, mas tem que ter esse olhar, que precisa ser feito com responsabilidade. Não pode ser de qualquer jeito. Põe lá, é a professora que se vire. Isso se faz hoje, com muita frequência. A professora fica doente, não desenvolve inclusão nem do incluído e nem da sociedade, porque cria atrito, cria problemas. Não está errado. Ok. Professor Renan, sua pergunta. Candidato, uma das propostas do senhor é transferir para a esfera municipal a administração de alguns serviços de segurança pública, que via de regra são executados pelo Estado, né? Com exceção da Guarda Municipal e que está muito mais vinculada a uma segurança de patrimônio. Então eu gostaria de saber como o senhor faria isso e por que o senhor sente necessidade de que o município especificamente realize essas ações na área de segurança. Isso já se faz no Brasil, e aqui na metropolitana já se faz melhor que em Curitiba com a Guarda Municipal. Então, o que a gente precisa fazer eu penso assim, o que eu chamei de integrar as coisas, né? Você ter a guarda dando o primeiro atendimento, porque a maioria dos atendimentos de violência são coisas de segurança, são pequenos problemas, não são todos que tem vítima, que tem tiroteio, né? Então, você assistiu um filme americano, você tem o guarda da cidade e tem o guarda, tem outra polícia, né? Dependendo do caso, o cara passa um rádio, chega o pessoal mais preparado, o guarda da cidade às vezes não usa nem arma, ele só dá o primeiro atendimento, faz o registro. Hoje, a coisa acontece todo mundo faz tudo ao mesmo, todo mundo tenta fazer tudo, e no final não faz nada na questão da segurança, porque a polícia militar se mata, faz um trabalho, corre, e a guarda também continua fazendo. Então você gasta o dinheiro do município treinando os guardas, você gasta o dinheiro pagando com carro, com gasolina, mas não tem foco no trabalho, não tem gestão no processo. Então, é isso que a gente propõe. Por exemplo, hoje tem algumas regiões de Curitiba, na região do Novo Mundo ali, tem uma parceria informal entre as empresas de segurança privada, algumas empresas que atuam lá, e a guarda. E aí a guarda dá o primeiro atendimento. Funciona melhor, diminui a violência, as pessoas se sentem mais seguras, tem um olhar. Então a gente precisa fazer isso, a partir da sociedade, nós vamos melhorar. Tem muito assalto em Curitiba. O número da polícia deve ter uns 600 pessoas fazendo isso, que faz um dia aqui, um dia ali, um dia, né? Né? Se você conseguisse tirar, consegue, né? Tira esses caras de circulação. Acabou o problema de assalto. São 1.800.000 pessoas, tem 500. Entende? Tem que identificar, tem que enfrentar o problema. E a cidade tem que fazer isso. Não dá mais para pôr a culpa no governador, na polícia militar, não sei o quê. Temos que sentar. Eu falei isso ontem na Associação da Vila Militar. Falei, dia 3 de outubro, não sei se é segunda-feira, dia 3 de outubro de janeiro, se eu for eleito prefeito, eu vou sentar com vocês, que sabem fazer, chamar a guarda, como é que nós vamos resolver isso aqui? Nós temos que resolver. Temos que prestar um serviço de segurança para a sociedade. Né? Eu sei, tenho uma ideia de como fazer, mas a gente precisa saber com as pessoas que sabem fazer, né? E eles sabem. Ok, Luiz, temos mais perguntas aí? Temos sim. A pergunta do Alejandro. Seu plano de governo explana pouco as ideias para a área cultural. Além de colher mais informações, gostaria de saber a opinião do candidato sobre as leis municipais de incentivo. E também gostaria de saber se ele pretende garantir a destinação de 1% do orçamento para a pasta de cultura. Na verdade, já está no orçamento, isso tem que ver. O que eu vejo da questão da cultura, acho que não está bem especificado, porque o meu plano não está muito especificado. Eu fiz um plano com 20 e poucas páginas, com as ideias principais. Quando eu tenho lá festivais de esporte e cultura por regional, eu penso que a Fundação Cultural hoje, tem a lei de incentivo por projeto, e quem é que dá o carimbo, esse projeto ou aquele projeto? Ele é basicamente um projeto, um papel, e o cara analisa aquele papel. Mas a gente tem pouca formação de cultura, a gente tem pouca formação de pessoas. Ele faz um CD, faz um tanto de cópias, faz 2 shows, tal, mas é só isso. Gastou o dinheiro e não tem um resultado do ponto de vista de ter público, de fazer um show, né? Por exemplo, o Coxa,
é o presidente do Coxa. Eu fui conversar com ele, ele queria fazer um show entre o jogo, no intervalo do jogo, lá no Alto da Glória. Eu sou paranista, tá? Mas ele queria fazer lá. E foi falar com o pessoal da Fundação. A Fundação falou, pois é, mas é que não dá. E não dá, né? Ele podia levar uma pessoa para cantar lá, não ia gastar nada, só para ele ter um público, né? Ele teria lá, e teria apresentando para um estádio com 10, 15, 20 mil pessoas. Então, dentro desse projeto, dentro dessa ideia que nós colocamos, é fazer festivais de canção, por exemplo, por região, e fazer um festival da cidade. E aí sim, os melhores de cada região faz o festival da cidade e todo mundo vai lá no teatro, na Ópera do Arame, por exemplo, num evento da cidade de cultura. Nós não temos um festival de cultura em Curitiba, tem em Maringá, tem, né? Então, aí a gente vai, de fato, trabalhar a cultura regional. Pega a região do Boqueirão, é uma cidade das maiores do Paraná. E não tem nada lá. Tem muita gente fazendo cultura, mas não tem nada para mostrar isso. Então, tem uma ideia bem estabelecida, só que a gente acabou não colocando assim, com essa clareza, porque precisamos ganhar a eleição primeiro. Professor Renan Colombo, da Escola de Comunicação e Arte, sua pergunta. Candidato, uma questão a que todos os sabatinados aqui tiveram de responder, e acho justo que o senhor também tenha, diz respeito a essa polêmica instaurada na cidade, que é o conflito entre os motoristas de táxi e, ao mesmo tempo, os motoristas de Uber. Eu li uma entrevista do senhor em que o senhor adota um tom conciliatório. O senhor afirma que não é possível negar a realidade do Uber, que já está estabelecido, e, ao mesmo tempo, o senhor fala em proteger os taxistas. Então, eu gostaria de saber qual é a sua estratégia para conseguir resolver esse conflito e, digamos, agradar a essas duas categorias. Eu acho que não é nem agradar, nós temos que proteger mesmo, né? Eu tenho uma opinião sobre os grandes aplicativos, por exemplo, né? O Uber, o Google, ou o Facebook, né? O Facebook, esses estão os grandes, né, sistemas. Veja o que o Facebook está fazendo com a imprensa no mundo. Veja que o Facebook, o Google da vida, né? O Uber vai fazer isso em todas as cidades, com os microcosmos dos negócios das cidades. Isso é uma discussão tanto filosófica, mas o que a prefeitura não fez e deveria fazer? Eu disse isso várias vezes já. O problema do taxista de Curitiba não é o Uber, é a Urbis. Por quê? Porque o que teria que ter feito? Quando começou a falar que ia chegar o Uber aqui, já chegou no mundo todo. Já tinha chegado em tudo que é lugar. E chegou chegando. Chegou com tarifa de 30% do que se cobrava na cidade e chegou arrebentando com o sistema. O que eu faria? O que a prefeitura deveria fazer? Por que não fez? Porque a Urbis não faz. A Urbis não está nem aí. Ela existe porque existe. Ela tinha que ter feito. Não é possível. Teria que sentar com as pessoas, com advogados, gente que entende, dizer, dá para a gente barrar esse negócio? Se ele tivesse feito isso, ia chegar à conclusão que não dá. Porque ele ia chegar e o povo gosta do Uber. As pessoas gostam, acharam ótimo. É melhor, não sei o quê. Pergunta com as pessoas, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou regulamentar, vou fazer eles pagar imposto, vou facilitar a vida do taxista, mas vou fazer mais. Vou criar um aplicativo um sistema de motorista particular, usando os 3 mil taxistas de Curitiba. Como é que vai ser? As pessoas de Curitiba podem comprar um pacote de quilômetros, como a gente compra um pacote de minutos da telefônica. E eu não preciso mais ter carro. Eu posso chamar um motorista do táxi, né, um motorista particular, ele me pega aqui, me leva lá no Boqueirão. Eu fico lá 2, 3 horas, e daqui a pouco eu vou sair daqui 15 minutos, eu chamo um, ele vai lá, me pega e vai descontando da minha conta. Nós vamos usar o táxi que nós temos aqui, que é bom, organizado, com gente preparada, e eles vão ganhar um dinheiro no horário fora do horário de rush. Eles ficam tudo estacionados nas beiras das calçadas, procurando alguém. Por que ninguém pensou nisso antes? Porque as pessoas não pensam nas pessoas. O governo municipal nosso só pensa neles, não pensa nas pessoas, porque é fácil. Candidato, o senhor acabou de mencionar que no seu plano de governo tem algumas coisas que não estão muito especificadas, que tem lá 20 e poucas páginas. O que falta especificar? Não, falta detalhar muita coisa, né? Por exemplo, como é que vai implantar o bilhete único? Como é que vai fazer, né? Falta muita coisa. Falta falar como é que vai organizar, vai fazer para fazer as prefeituras nos bairros. Porque eu falo que vou fazer, que tem que fazer, e vai funcionar mais ou menos assim. Mas como é que vai fazer isso?
né? Tem algumas coisas que são leis, tem algumas coisas que são o prefeito, eu fiz um debate da Band, falei, tem que descentralizar. 2 dias depois ele baixou um decreto criando a prefeitura nos bairros. É legal isso, né? A gente já fez um favor para a cidade. Só que fazer o decreto não resolve, né? Você tem que fazer o processo de gestão descentralizada. E isso não é para qualquer um. Eu não sei nem se eu sei fazer tudo desse jeito, assim, tão bem feitinho. Mas eu vou saber fazer. Então, tem muitas coisas que tem que ser... tem a ideia e a gente vai ter que viabilizar ela. Por isso que eu disse que tem muita coisa que a gente precisa sentar com as pessoas e viabilizar o projeto para que a coisa ande. Porque são coisas que vão demorar alguns anos, né? Por exemplo, você fazer um processo centralizado, você pode fazer, organiza, e vai ter que acertar a equipe, acertar as equipes, colocar as pessoas certas. Nem sempre você acerta da primeira vez, você tem que treinar, formar. Então, é um processo de construção. Nós vamos... dentro do meu plano está a gente fazer com que a cidade fique de forma estruturada, né, em 4 anos. Depois que a gente fizer isso, a gente fizer funcionar, por exemplo, o contraturno nessas regionais e tudo mais, o outro prefeito não pode desmontar, a sociedade já sabe como é que pode fazer, entende? Então, é um processo de construção social que se faz. Então, tá muita coisa, nem eu sei como, assim, eu sei, é difícil de explicar, mas tem que especificar melhor, tem que detalhar melhor. Jornalista Rodolfo Kowalski, por favor. Bom, eu achei curioso o que o senhor comentou agora, porque na sabatina com a ACP, a Associação Comercial do Paraná, e segundo consta no próprio site de sua campanha, o senhor teria afirmado à diretoria executiva e filiados da ACP que todos os projetos da sua campanha são viáveis ainda no primeiro ano do mandato. Mas esse plano de governo ele traz várias propostas complexas, aí, como reformas no sistema educacional, organização das unidades de saúde por perfil epidemiológico, descentralização da prefeitura, entre outras coisas. Então, o que eu queria saber é justamente como garantir, como mostrar aos eleitores que essa não é só mais uma promessa politiqueira, digamos assim. Não é só uma promessa politiqueira, e eu não disse que eu ia fazer no primeiro ano. Tem que ser feito a viabilização de tudo, mas a construção é um processo mais longo, não é natural isso. Quando a gente fala de gestão, eu montei lá umas empresas de eventos lá e tal. Tem uns 5, 6 anos, 8 anos que estamos fazendo. Está bem bom, mas não está 100%, né? A gente tem um processo que, como eu disse aqui quando falo de serviço, né? Serviço é de pessoas para pessoas. A gente precisa entender isso. Entendendo, a gente vai saber disso. Então, eu não disse desse jeito, né? Que a gente vai fazer no primeiro ano, mas tem que ser feito as coisas imediatamente, logo, para viabilizar e para a gente poder construir e mostrar que funciona. Porque senão, deixar para o último ano de mandato, as pessoas, os políticos fazem isso, deixam a obra para fazer no último ano, para mostrar que fizeram. Né? Mas a obra é mais fácil. Agora, a construção de conceito, construção de gestão, ele tem que ser feito e tem que mostrar, tem que ter um prazo, né, de construção disso. Então, acho que não há uma contradição. O que há, de fato, é um projeto de gestão da cidade para fazer ela funcionar melhor para o cidadão. O nosso projeto ele é isso. E ele tem bem claro quais são as ações que nós vamos fazer. Assim, quais são os objetivos. Agora, para esmiuçar isso, eu preciso, aí sim, sentar e falar, agora nós vamos implantar, que nem o bilhete único. Como é que faz? Nós vamos implantar o bilhete único. E daí vai fazer o quê? Daí está resolvido? Claro que não. Tem que fazer a gestão do sistema todo. Ele vai mudar a lógica do sistema. Né? Tem que fazer a gestão. E tem que fazer um plano para 20 anos com os shoppings, um projeto de VLT ou VLP viável, para que a gente possa, talvez não vai ser possível fazer dentro de 4 anos, mas fazer o projeto, pensar grande, para que a gente possa viabilizar esse projeto ao longo do prazo. A cidade de Curitiba tem 300 e tantos anos e daqui a 100 anos vai estar sendo construída. O que a gente precisa é dar esse projeto, essa viabilidade para ela. Okay. Luiz Mourão, temos perguntas aí? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a escola sem partido. A minha opinião, essa pergunta já fizeram hoje. A menina que me entrevistou, né? Veja, eu acho a escola sem partido uma discussão boa para esse momento histórico do Brasil.
a ONG, a discussão que ela quer fazer, e o próprio projeto de lei que eles estão discutindo lá. Acho que o Congresso é o lugar de discutir mesmo. A democracia é feita lá, com todos os defeitos, é lá que se discutem as coisas. Mas eu acho que ela é importante nesse momento histórico, porque não dá para negar que nós temos, não dá para negar não, a gente pode afirmar com certeza, nós temos um processo de doutrinação importante no Brasil, implantado desde a Segunda Guerra Mundial. Nós temos um processo, e ele está muito dentro da escola. Está dentro da escola, dentro das universidades federais, um processo absoluto de doutrinação de esquerda. Então, a Escola Sem Partido, ela vem para fazer esse contraponto, para nós fazermos essa discussão. Então, eu acho que ela é boa nesse aspecto, mas não pode entrar na discussão de tirar a autoridade de cátedra do professor. Essas questões não podem ser vistas. Mas essa autoridade não é acima de qualquer coisa. Não é a verdade do professor que tem que prevalecer. Tem que prevalecer as condições para que o estudante tire as suas conclusões. Hoje não é assim, né? Hoje, nas principais federais do Brasil, aqui na Federal do Paraná, você não consegue fazer um mestrado e defender uma tese de direita. Só pode defender de esquerda. Está errado. Eu posso querer estudar como é que é o mundo da direita. Eu posso querer ter uma tese disso. Por que não pode na Federal? Eu tenho alguns amigos que foram fazer em Portugal, foram fazer na Espanha um mestrado, porque aqui não podia defender certas coisas. Isso é doutrinação. Então, a Escola Sem Partido, nesse aspecto, faz um favor, traz a discussão, e nós precisamos enfrentar esse debate, para nós melhorarmos como cidade, como cidadão, como brasileiro. Ok. Professor Renan, por favor. Candidato, o senhor é um empresário e, geralmente, empresários têm uma visão crítica à carga tributária brasileira. É uma queixa recorrente dentro desse meio. Eu gostaria de saber qual que é a opinião do senhor a respeito desse tema e se o senhor tem proposta para eventual redução de tributos municipais e como conciliar isso com a necessidade de seguir gerando receita para ter dinheiro para fazer a gestão. Eu gostaria que você me dissesse para mim se você acha que a gente paga pouco imposto ou muito. Eu acho que o que a gente paga não é aproveitado da maneira como a gente merece. Isso. Eu acho que a gente paga muito pelo resultado que a gente tem. Ele pode dizer desse jeito, né? Então, eu entendo assim, e todo empresário vai sempre ser queixado do imposto que tem que pagar, mas não só pelo tanto de imposto. Ele vai se queixar porque se tem que tiver retorno. O que não faz sentido, e acho assim, hoje, do ponto de vista de empresário, eu sou muito crítico com a ineficiência, mais do aspecto da ineficiência, de não nos atrapalhar tanto como empresa, por exemplo, a burocracia, por exemplo, a visão que a gente tem, você pode perguntar para 10 empresários, como é que ele é tratado pelo poder público em Curitiba? Ele vai dizer, eu sou tratado que nem bandido. Então, o empresário é tratado que nem bandido pelo município. E não pode ser assim. Então, eu acho assim, a gente precisa buscar, primeira coisa, eficiência no gasto público, eficiência na máquina pública. A gente tem que buscar isso. E isso passa por pôr gente lá com condições de fazer isso com eficiência, com gente que tenha essas condições, essas habilidades. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso nos políticos do Brasil inteiro. Não vejo assim, olhando. Nós não temos isso. Porque os políticos não estão lá para fazer gestão de eficiência. Eles estão lá para comandar a despesa. Um prefeito de uma cidade, os nossos prefeitos, todos aqui, não é o último não, eles são absolutamente ordenador de despesas. Eles não têm uma preocupação com o usuário, não têm preocupação com o serviço, eles só fazem a despesa, só. E a maioria das vezes eles fazem a despesa para o próximo prefeito pagar, né? E isso é ineficiência. A nossa ineficiência no Brasil beira 100%, em Curitiba é perto disso. Nós pagamos tudo que nós pagamos de imposto, 8 bilhões é o orçamento, e tanto. E o que sobra na cidade? Buraco, escola ruim, 110 unidades de saúde que falta remédio, falta tudo, segurança que nós temos. O que nós temos? E temos um orçamento de 8 bilhões. Talvez as pessoas não saibam quanto é que é 8 bilhões, porque a gente fala assim, eu faço essa pergunta para todo mundo, sabe? Quanto é 1 bilhão? Todo mundo fica me olhando assim. Que é muito dinheiro, né? Sabe quanto que é 1 bilhão? Eu falo sempre assim, o professor de matemática tem essa mania, né? A gente faz assim, vamos comprar automóveis. Nós compramos 20 mil automóveis de 50 mil. É um automóvel automático, 3 volumes, tem um monte de 50 mil aí por esse preço. 20 mil ainda é muito carro. Não sei quanto que cabe no estacionamento da PUC aqui, mas que cabe uns 2 mil. Não dá para a gente ter noção quanto é.
Vamos enfileirar esses 20 mil carros, fazer uma fila deles. Dar uma fila daqui a Joinville. 100 quilômetros de carro. Novo. 8 bilhões. É 8 vezes isso. 30 bilhões é o que o nosso prefeito gastou em 4 anos. É 30 vezes isso. É muito dinheiro que a gente paga. Esse dinheiro é nosso. Não é do prefeito. Não é do funcionário público. É nosso. E o que a gente tem? Justificativa e choradeira que nunca dá. Ok. Candidato, o senhor falou sobre a descentralização da administração. Por que ela é necessária, na sua opinião? Ela é necessária para que o cidadão de Curitiba possa ter acesso mais rápido e possa resolver os seus problemas de forma mais rápida. Tanto o cidadão que precisa do lixo, que precisa da sua roçada, que precisa do posto de saúde, quanto o empresário, todas as pessoas, ela está mais perto. Curitiba é administrado, tem 1.800.000 habitantes, tem 10 regionais, 10 administrações regionais. Lá na administração regional, quase nada se resolve lá. Tem o prédio, tem as pessoas, um monte de gente lá, mas é tudo feito de forma centralizada. Nossas regionais hoje não tem nada. Ela não tem equipamento para tapar buraco. Porque isso é feito pela Secretaria de Obras. É uma secretaria que faz. Então, a secretaria, quem faz a roçada é a Secretaria de Meio Ambiente. Contrata uma equipe lá, ele sai lá da Santa Felicidade para ir lá no Boqueirão. Eles saem às 8, chegam às 9. Às 10h30, 11h15 para as 11, eles voltam para almoçar lá. Eles trabalham 2 horas de manhã e 2 horas de tarde. Entende? Não faz sentido. Você faz uma solicitação na Rua da Cidadania, ele vai para a Secretaria, por Urbanismo, por Meio Ambiente, vai para alguém lá para ver se dá, vai pegar um carro, vai sair de lá, vai lá no Boqueirão, vai lá no Barreirinha, para ver se pode certas coisas. Então, a descentralização é determinante para a gente ter eficiência naquilo que a cidade tem que prestar de serviço e agilidade, para que elas não fiquem esperando 1 ano para uma alvará para construir uma loja de 500 metros quadrados. É só 4 paredes, um telhado, mas não sei o que lá. Demora 1 ano para ser o alvará. Não faz sentido. Isso é serviço que a cidade tem que prestar. Enquanto isso, o empresário, o investidor que está lá tentando fazer investimento, está esperando, está com o terreno lá, tem que roçar, tem que cuidar, não está gerando emprego, não está gerando riqueza, por pura incompetência. Ok. Rodolfo, sua pergunta. Para a área de saúde, o senhor propõe o aumento aí do número de teleconsultas para especialidades, criar o sistema de videoconferências para diagnósticos e ampliar o convênio aí com residentes médicos. O que eu queria saber é justamente como fazer isso num cenário de crise econômica, contenção de gastos da União e redução das receitas do município, e também o quanto custaria tudo isso e de onde sairiam os recursos. Primeiro, não tem aumento muito grande de dinheiro aí, é só você buscar eficiência. Por exemplo, hoje, o médico que atende na unidade de saúde tem um problema de gestão importante, né? O dia que tem médico não tem remédio, o dia que tem remédio não tem médico, o dia que tem um negócio meio assim. Mas primeiro tem que fazer funcionar. Mas muitas vezes, na prática, assim, vai a pessoa lá, o médico atende, eu falo, estou com dor aqui. A pessoa fala, tá, então vou te dar uma consulta para você ser atendido por um ortopedista, que está com dor aqui é coluna. Estou achando que é coluna. Se a teleconsulta, ele tem que ligar para alguém, ou vai fazer uma conexão, né? Vai falar com um especialista. E ele resolve o problema, na maioria das vezes, de cada 10 casos, ele pode resolver 5, 6. Ele não precisa marcar outra consulta. Então, isso melhora a eficiência do trabalho. Isso não aumenta o custo. Por exemplo, residência médica, que a gente tem alguma coisa, mas tem pouco. É uma necessidade das universidades. As universidades não cobram para fazer isso, pagam nos hospitais privados para fazer essas coisas. E não se faz direito em Curitiba. Falta diálogo, falta ver o que nós podemos fazer junto para melhorar o atendimento. Então, o que nós buscamos, eu fui olhar isso que eu falei, eu fui estudar um pouco por que acontece. Outro exemplo bem simples. A pessoa foi com o filho deficiente que precisava de uma autorização, um papel dizendo que ele é deficiente, para poder levar no lugar, para ter direito a usar o ônibus. Olha o tamanho da burocracia, mas tudo bem. Tem que ter. Aí o médico olhou, falou assim, mas eu não posso dar um papel, vou marcar uma consulta com um neuro. Aí marcou a consulta com o neuro é um especialista que custa 4, 5 vezes mais caro, um cara que te atende, né, para dar um papel.
que ele poderia ter dado, entende? Então, são essas ineficiências que travam o sistema. E isso para fazer não precisa de custo. Claro que vai ter que ter um pouco de dinheiro, mas você gasta 1,3 bilhão na Secretaria de Saúde. É muita grana. Tem que funcionar melhor com esse dinheiro. Entende? Agora, vai ter que contratar um pouco de médico, vai ter que fazer um plantão médico para gastar menos, como se faz, né, com plantões. O médico ganha um valor para ficar de plantão, para atender uma emergência. Né? Aí, quando ele for atender, ele vai ganhar um valor combinado. Isso é possível fazer. É eficiência, é gestão do sistema. Melhora muito o atendimento. Você vai passar a atender na unidade de saúde, você não tem que ir na UPA para pegar um atestado, para ver o que tem. Né? E a UPA deve ser tratado como um segundo degrau do atendimento da saúde, não o primeiro. Ok. Luiz. Pergunta da Sofia. Curitiba apresentou esse ano um novo modelo para a gestão de lixo. Um dos pontos desse modelo é a diminuição da quantidade de resíduos enviados para aterros e, consequentemente, aumenta a taxa de lixo reciclável. O senhor considera esse modelo viável? Ou então, qual é a sua proposta para essa questão do lixo que já movimenta tanto, né, a política curitibana? Isso aqui que tem em Curitiba vou falar a mesma palavra que eu falei para ele, o fim da picada, né? A prefeitura demorou 4 anos para descobrir qual era o melhor modelo de tratamento de resíduos. Se perguntar para o Google, você faz em 5 segundos. Ele tem 3 modelos. Não tem precisão de fazer tanta coisa. Tem um que é proibido no Brasil, que é a queima do lixo. Né? É proibido, eu não sei porquê também, mas é proibido. Tem uma discussão enorme sobre isso. Que é feito na Europa, na Alemanha, é feito isso. Eles não ficam gastando gasolina e combustível para transportar resíduo lá para cá. Eles fazem fogo e fazem energia direto. Aqui no Brasil tem uma discussão, então é muito difícil implantar um processo desse. Muito difícil porque não é assim que se faz as coisas. Nós estamos vivendo numa democracia. O outro modelo é um modelo altamente caro. É muito caro, não tem nenhum modelo nada no Brasil e assim é meio discutível ainda. E o terceiro é as plantas biossustentáveis, que tem estudos no Brasil, tem gente aqui em Curitiba fazendo isso. Dá para fazer o que está no nosso projeto, do jeito que Curitiba quer fazer, que o prefeito demorou 4 anos para descobrir, está errado. Com uma planta só, um grande empreendimento, vai dar uma briga danada e não vai sair do papel como não saiu a outra. Né? É fazer 5 plantas na cidade para atender a região metropolitana. Geramos 2.000 toneladas de lixo por dia na região metropolitana e gastamos R$ 63 por tonelada para transportar elas 40 quilômetros até lá, Mandirituba. Né? Isso dá um custo de 120 milhões por ano. Cada planta dessa custa 50 milhões. Você faz parceria público-privada, você paga em 7 anos a R$ 70 a tonelada, R$ 75 a tonelada, para pagar para pôr lá. Você pode fazer isso no meio dos prédios. Ela trabalha com gravidade negativa, se o caminhão entra dentro, não tem cheiro, não tem nada. É um equipamento. O lixo que não é lixo, que foi modelo para o mundo, para o Brasil, no Brasil de Curitiba, 30 anos, 20 tantos anos atrás, virou trabalho escravo hoje, em Curitiba. A imprensa denuncia, não sei como é que funciona isso, que não tem, a lei não funciona. As pessoas hoje trabalham o dia inteiro para ganhar R$6 puxando o carrinho. As pessoas trabalham o dia inteiro, eu encontrei algumas pessoas que perderam os 4 dedos aqui, ó, naquela prensa, porque trabalham nesses galpões e trabalham por R$30 por dia. Isso é trabalho escravo. Um negócio que no mundo todo é dinheiro, riqueza, aqui em Curitiba é trabalho escravo. Né? Então, nós temos que resolver isso rápido. Não dá para demorar 4 anos para descobrir qual é o modelo. O modelo tem um que dá para fazer, existe o projeto, existe, se você chamar as empresas, elas querem fazer porque é negócio bom, vira dinheiro, em 7 anos paga. 7 anos. Né? Então, de novo, desculpe, mas é falta de inteligência. Professor Renan, sua pergunta. Candidato, analisando o perfil do senhor em relação ao patrimônio declarado, o senhor é o candidato que tem maior patrimônio declarado, né? Passa aí da casa dos 4 milhões. Em relação aos gastos também da campanha do senhor, consta que o senhor gastou aí cerca de R$108 mil até agora, dos quais 106
vieram exatamente do bolso do senhor. Então eu gostaria de saber qual é a sua motivação para entrar na vida pública, para ter esse tipo de despesa, para enfrentar uma campanha eleitoral, considerando, né, que o senhor é um empresário, um homem de negócios bem-sucedido. Bom, primeiro, eu fiz essa pergunta na Gazeta, eu não respondi direito, né, porque na hora ele me pegou no pulo. Na verdade, eu ganhei tudo que eu tenho aqui em Curitiba, trabalhando muito, né? Eu cheguei aqui há 30 anos, quase com uma mão na frente e outra atrás, né? Vim transferido pelo Bamerinhos para Curitiba. Ganhava um bom salário. E hoje eu tenho um patrimônio, nós temos bastante coisa, eu, minha família, trabalhamos. Eu trabalho 40 anos, eu trabalho a 12 horas por dia. Teve uns 2 anos que eu trabalhei umas 18, né? Mas agora já está um pouco menos. Então, o que eu faço hoje na campanha é devolver um pouco para a cidade. Quando eu aceitei, eu sabia que eu ia fazer um investimento. Esses 2 mil aí, foi um amigo meu que foi lá e falou, eu quero ajudar você na campanha. Eu falei, não, fica tranquilo, pode pegar os materiais, o que você quiser. Ele falou, não, eu quero ajudar. Eu falei, como assim? Daí ele falou, não, eu quero ajudar, assim. Eu falei, tá bom. Então, ele deu o número da conta, falei, depois você me manda, porque eu tenho que declarar e você também, né? Depois ele me mandou lá, 2, 3 dias depois, que era 2 mil, né? Então, eu não pedi dinheiro para ninguém, porque eu e minha esposa, quando eu aceitei, antes de aceitar, nós acertamos, quanto é que nós vamos gastar? São as nossas economias, e eu estou devolvendo um pouco para a cidade, para fazer um projeto e discutir os problemas da cidade. Se a cidade entender que o nosso projeto é viável, se o cidadão de Curitiba entender, muito que bem. Se não entender, eu já estou contribuindo, porque os nossos projetos são viáveis e os nossos concorrentes estão copiando o nome, pelo menos. Já é um bom sinal, né? A sociedade vai se antenando. E eu simplesmente estou devolvendo um pouco do que eu construí aqui, né? Eu adoro essa cidade e era um sonho para mim vir para Curitiba. Quando eu morava em Cascavel, antes de casar, quando eu conheci minha esposa, eu trabalhava no Bamerinhos, eu vinha para Curitiba fazer curso, eu quero ir transferido para lá. Peça a minha transferência. Eu tinha uma casinha lá para terminar em Cascavel, saiu a minha transferência em 30 dias. Eu troquei a casa por um carro, larguei um negocinho que eu tinha começado lá e vim embora, porque era o sonho da minha vida vir para Curitiba. Você imagine como eu estou feliz sendo candidato a prefeito dessa cidade, só sendo candidato. Se eu tiver o privilégio de ser prefeito, eu vou transformar Curitiba numa cidade modelo de prestação de serviço do Brasil. Pode escrever isso. Ok, Luiz, temos perguntas? Candidato, a pergunta sobre a... Desculpa. Deixa eu achar aqui. Bom, outro tema recorrente nas campanhas de todos os candidatos é, como o senhor já citou, o bilhete único. Isso exige uma preparação financeira, um investimento da prefeitura. De onde você acha possível conseguir investimento para esse tipo de mudança? Veja, não tem saída o transporte urbano. Ou nós fazemos alguma coisa para mudar essa lógica, ou ele vai quebrar. Ele está falido. O sistema nosso vai entrar em colapso. Você pode escrever. Eu perguntei isso para o Gustavo, esses dias, para o prefeito, né? Quando é que ele vai entrar em colapso? Ele quase entrou no final do ano passado. E ele está com tudo para entrar em colapso agora no final do ano de volta. Entrar em colapso é parar. Parar porque não funciona mais. Então, nós fazemos isso, e a conta fecha. Hoje, o usuário que paga a conta do sistema, os ônibus todos andam 300 mil quilômetros por dia, gastam um monte de combustível, tem motorista, todo mundo recebe salário, está tudo certo. E quem paga a conta é o usuário. E como é que ele faz? Ele paga a conta e a maioria dos usuários, 90%, se eu não estiver errado com o número, esses dias me falaram um número que eu não conheço ele, que 8%, 10% paga mais de 2 passagens. Eu não sei esse número, mas eu sei que 60% que está no site da Urbis, quase 60%, são as empresas que pagam. Dão Vale Transporte, que pagam diretamente. Se nós multiplicarmos o valor da tarifa, vezes as 150 mil pessoas que pagam, vezes 22, 23 passagens, 44, né? Vai dar uns 800 e 900 milhões por ano, que custa o sistema. Então não tem falta de grana. Já se paga o sistema com a tarifa. Qual que é o problema do sistema hoje? Desse valor de quase R$1 bilhão, 9 sai do sistema. 9 é custo da Urbis, 4%,
2 da prefeitura de ISS, são 6, e 3, eu descobri esses dias, é pago para o sindicato dos motoristas e cobradores. 3% da tarifa. São 30 milhões por ano. Então, 90 milhões do sistema do usuário que paga para viajar pela cidade sai do sistema, não volta para ele de forma alguma, porque o ISS não volta nem para nós mesmos, nem muito menos para ele. A URBS é um saco sem fundo, e o sindicato é aquilo que a gente já sabe. Então, não faz sentido. A questão financeira ela é irrelevante. À medida que nós fizermos esse processo do bilhete único, nós vamos deixar de perder passageiro para ganhar passageiro. Porque o que eu passei hoje andando 2 horas e 15 de ônibus, eu curti, porque eu sou assim mesmo, eu curto as coisas, né? Mas eu fico imaginando o cara sair às 5 da manhã todo dia. Eu tenho gente lá na minha escola, nas coisas, que fazem isso todos os dias. Isso é desumano, gente. Por uns trocados de dinheiro. Então tem que ser pensado nas pessoas. E dá para pagar a conta. Eu fui a conversar com as empresas. Eu fui conversar com os donos das empresas. E eles acham que dá. Tem que conversar. Então, aí eu estou falando, temos que ganhar a eleição. É um assunto que eu tenho que tratar. Eu vou tratar isso pessoalmente. Vou tratar várias coisas pessoalmente. Porque precisa começar. Sabe? Então não tem essa preocupação. O sistema de transporte urbano melhora com o bilhete único para o usuário. Se ele melhora para o usuário, ele melhora para as pessoas, e melhorando para as pessoas, melhora para o sistema. É uma conta ao contrário, né? Ok. Rodolfo, por favor, sua pergunta. Eu queria retomar aqui uma questão que o professor Renan trouxe. O seu partido conta atualmente com apenas um vereador, o Tico Kuzma, e a expectativa é eleger 2 ou 3 nomes no pleito deste ano. Quando questionado sobre como conseguiria governar, o senhor falou em sentar com os vereadores, apresentar o projeto da cidade. Mas essa não é uma visão muito romântica, muito idealista da política? Não, é uma visão prática, eu acho. Eu acho que a gente tem que pensar assim... Tem que sentar com os vereadores, porque algumas coisas, não são todas, precisam passar pela Câmara de Vereadores. Mas muitas coisas hoje que precisam ser feitas na cidade são feitas por questão administrativa. Por exemplo, a questão da escola, por exemplo. Lá, você faz uma portaria da secretaria, você muda a forma de contratar, por exemplo, da diretora. Não precisa da Câmara de Vereadores. As coisas que precisam, a gente precisa dialogar com a Câmara de Vereadores. Mas isso é feito de forma diária, isso é um processo da democracia, entende? Então não é o grupo político que tem mais, que já está formado o grupo. Mas não quer dizer que vai ser... nós tivemos exemplos aqui no Paraná. A Assembleia Legislativa saiu de uma mão de um e entrou oposição. O que aconteceu? Eles se acertaram lá, fizeram um projeto e tal, e se acertaram. Eu acho que isso é que tem que ser feito. Política. O que não pode fazer, o que eu critico, é você fazer isso antes. Você combinar antes. Olha, estamos tudo junto aqui, vamos dividir o poder. O poder não se divide. Né? Você pode dividir funções, mas a autoridade não se divide. E é isso que é um dos problemas. Quando a gente elege um prefeito, a gente espera que ele seja a autoridade da cidade. No dia seguinte que ele ganha a eleição, ele divide a autoridade. Manda um pouco, outro manda outro pouco, outro manda outro pouco. Por isso que não funciona. Por isso que as coisas não andam. Então nós precisamos ter o princípio de que fazer política faz parte do jogo político, da democracia. E a Câmara de Vereadores está lá para avaliar, para cuidar, para aprovar as contas, para aprovar leis para a cidade. Mas a maioria das leis já estão aprovadas. Muitas leis são federais. Você não pode mudar a lei por ação municipal. O que nós precisamos é fazer a política da cidade, apresentar o nosso projeto do bilhete único. Vai ter que fazer um contrato, renovar o contrato com as empresas de ônibus. Você vai ter que chegar para os vereadores, olha, nosso projeto é esse, como é que funciona, né? E vai aprovar o projeto, você vai fazer a discussão legislativa do projeto, né? Eu não vejo problema nisso. Você pergunta, não é romântico? Na verdade, eu acho que é prático, é você ter noção de que existe, que precisa ser debatido as questões da cidade. Não pode ser pragmática a discussão, tem que ser programática, né? Porque se for pragmática, daí dá para fazer de outro jeito. Eu não tenho muito esse jogo de cintura pragmático, assim, mas acho que tem que fazer política programática. Ok. Luiz, temos mais perguntas? Temos sim. Alegadamente, o número de acidentes de trânsito caiu depois da instalação da Via Calma.
Como que o que o senhor pensa a respeito da Via Calma, dos 40 quilômetros de limite no centro da cidade? Essas coisas é como pintar a rua, falar que fez ciclovia, né? Mais ou menos, é acessório, né? São ideias acessórias, não muda as coisas. Sim, acho que tem que ter região que tem que ter uma velocidade menor, outras podem ter uma velocidade maior. Isso em Curitiba não está claro. Onde é que você pode andar 40, a não ser a Via Calma, que foi feita ali, botou um monte de radar, tal. O que ganhou? O que aconteceu? Aumentou a multa, aumentou a receita da cidade. Não tem foco muito na questão da mobilidade, né? É como o decreto de regularização fundiária. Vai ser legal. Quando o pessoal olhou, era só para arrecadar uma coisinha que a pessoa pobre lá que precisava regularizar tinha que pagar 8 mil para a prefeitura em 8 vezes. Não tem essa visão. Eu acho que tem que ter uma sinalização adequada para Curitiba, por exemplo. A gente já conhece as ruas, mas anda na cidade, pega uma pessoa que não conhece a cidade e fala, vamos para lá, segue as placas, para ver se chega. Não chega. As placas tão tortas, placa que você tem que virar, tá no lugar errado, está atrás de uma árvore. Olha direito. A gente está acostumado, a gente nem precisa das placas. Mas é ruim pra caramba, sabe? Então, é acessório, desculpe, mas a Via Calma diminuiu. Eles mesmos que fizeram a pesquisa, daí é fácil dizer que diminuiu. Sei lá. Não acho que seja determinante, sabe? Professor Renan Colombo. Candidato, as pesquisas eleitorais apontam, as duas que foram divulgadas até agora, que o senhor se mantém na casa de 1% dos votos, e em especial essa última pesquisa, né, que apontou a vantagem do candidato Rafael Greca, causou uma certa surpresa. E eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre as pesquisas, sobre a confiabilidade desse tipo de levantamento e sobre se isso eventualmente o desanima nessa caminhada que o senhor está empreendendo. Não, primeiro não me desanima em nada. Eu tenho um plano para a cidade e um projeto, um plano de campanha. Eu estou seguindo o plano, entende? Não tenho a menor preocupação, estou absolutamente tranquilo. Inclusive hoje eu estou muito mais tranquilo do que eu estava ontem, mas não por nada, porque as coisas estão muito bem organizadas, estão acontecendo dentro do planejado. Em relação às pesquisas, é caso de polícia quase já. Se nós estivéssemos num país sério, esse pessoal já tinha ido para a cadeia. O que estão fazendo com as pesquisas, né? Tá aí hoje nós temos uma decisão do juiz, pela primeira vez no Brasil, o juiz mandou o Ibope abrir os dados com detalhes, com riqueza de detalhes, tá? Para quem quiser ver, vai sair na imprensa amanhã, porque está tudo errado, eles fizeram tudo errado, estão fazendo pesquisa comprada, o Ibope está no bolso do Beto Richa, todo mundo chama de Beto. Isso é uma vergonha, né? O que o Beto quer? O que o governador quer? Ele quer tomar conta de Curitiba de novo. Porque se ele fizer isso, ele vira senador. Ele não está nem aí com a cidade. Ele vai fazer como na Idade Média, que o cara fazia a filha casar com o bandidão para tomar a cidade. Ele vai fazer até isso. Se ele precisar, acho que ele não tem filha, né? Então, isso é um absurdo completo. As pesquisas dizem mesmo que o Greca está na frente. Verdade, não está com 45, porque 45 é o número do PSDB, né? Você já viu que legal, né? Então, realmente ele está na frente. Mas também a pesquisa... eu não tenho pesquisa, não tenho dinheiro para gastar com pesquisa, vou fazer campanha e o povo que faça o que acha melhor. Mas eu conversei com algumas pessoas que fazem um pouco mais, que fazem sério isso. 60% das pessoas que dizem que vão votar em alguém podem mudar o voto, né? O meu número é quase 3 já, olhando assim, pelo que ele me falou por telefone, né? Não posso falar, não posso mostrar, porque não paguei nenhuma pesquisa. Mas a nossa campanha está bem boa, né? Eu não sinto uma onda a favor de nenhum candidato, muito pelo contrário. Se tiver uma onda, que tiver que ter uma onda, vai ser uma onda para um cara chamado voto branco e nulo, né? O que não é bom, né? Então, na minha opinião, e acho que esse rapaz que me falou por telefone ontem de manhã, a campanha, a eleição de Curitiba está aberta ainda. Nós não sabemos quem será, não terá primeiro turno, ou seja, nós teremos segundo turno, muito provavelmente, e não está claro quem estará no segundo turno, né? E eu acho que hoje a eleição de Curitiba se tem 2 candidatos. Tem só 2 candidaturas. Tem o 90 e tem os outros, né? A cidade pode escolher, vota 90 e tira os
nomes da política de 30 anos da cidade de Curitiba, dá férias para eles, ou vota em um deles e passa 4 anos reclamando, resmungando, porque não vai fazer a metade daquilo que falou, porque nunca fez. Entende? Então, eu não tenho assim, muita preocupação. O meu objetivo era fazer a discussão da cidade e ajudar no debate da cidade e dar uma alternativa para a cidade. Eu sabia disso, sabia das condições. Eu ia ter pouco tempo, nós não tínhamos dinheiro para fazer coligações. Coligação requer grana e compromissos, que eu não tinha nenhuma das duas coisas. Nem grana e nem capacidade de fazer compromisso com gente que eu não conheço. Então, eu sabia que nós íamos ter uma campanha pequena, com tempo pequeno, né? Mas nós temos uma coisa, nossa campanha, nossa chapa é única e diferente. Nós temos um projeto, uma chapa de gente de fora, profissionais liberais, empresários, candidato a vereador, gente nova, gente que está acostumado a pagar conta, gente que está acostumado a trabalhar de duro para pagar suas contas. Eu espero que a sociedade veja isso. Se ela vê isso, nós vamos ganhar no primeiro turno. Ok, candidato. Rodolfo, sua pergunta. Bom, agora eu queria abordar a questão fundiária justamente para saber qual a sua opinião sobre as ocupações irregulares e qual a solução que a sua candidatura propõe à questão. Hoje nós temos, se não mudou isso, era mais 250 ocupações irregulares, chamada favela, em Curitiba, né? E a gente não tem uma política habitacional para Curitiba, nunca teve uma política decente. E quando tem, o projeto Minha Casa Minha Dívida, que fizeram ali na Vila Touros, por exemplo, estão tentando tirar as pessoas da beira do rio ali, né, que moram ali há 40 anos, eles fazem as barbaridades que estão fazendo ali. Uma área como aquela ali da Vila Touros, aqui, né, que vale quantos? R$2.000 o metro quadrado, né? Eles pegaram as pessoas e fizeram uns sobradinhos, né? Um negocinho de papel ali praticamente, porque aquilo não dura 30 anos nem aqui nem lá. Por que não fizeram uma área desse tamanho, um negócio inteligente? Faz um chama uma grande construtora, fala o seguinte, vamos fazer um monte de apartamento de 60 metros quadrados para as pessoas que moram aqui. Vocês fazem os apartamentos, vão fazer um projeto, e daí o resto do terreno vocês fazem uns condomínios aqui. Nós mudava essa região toda aqui, sem R$1 de dinheiro público. Pegava esses apartamentos, doava para a Coab, e a Coab financiava para as pessoas. As pessoas iam morar bem e acabar um monte de problema que nós temos aqui. Só para dar um exemplo. As outras 250 que tem em Curitiba, tem muitas assim. O que não faz? Não faz projeto, não pensa na cidade, não pensa nas pessoas. Pega uma área de R$2.000 o metro quadrado e faz um sobradinho. Uma coisa de tijolo que né, a casa de papel do lobo mau, né? Se der um vento, leva embora. Não tem cabimento. Então, tem que ter uma política séria para isso, sabe? Olhar as pessoas e resolver o problema. Faz muitos anos que se fala, mas continuamos tendo 250 favelas em Curitiba. Ok, nós estamos chegando ao fim da sabatina de hoje. Quero agradecer ao jornalista Rodolfo Kowalski, ao nosso estudante de jornalismo, Luiz Mourão, e também ao professor Renan Colombo, da Escola de Comunicação e Artes. Então, agora, candidato, o senhor tem 5 minutos para a gente encerrar essa sabatina. Bom, gente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de vir aqui. Eu tenho feito isso com muito carinho, muita dedicação em todos os lugares que sou chamado. Alguns a gente não é. Então, mas tudo bem, eu tenho feito todos, né? Quando eu comecei a campanha, eu falei, onde tiver, tô tipo Cristo, né? Onde tiver 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente, né? E é mais ou menos essa a ideia. É falar com as pessoas, contar um pouco do que eu acredito e fazer debate da cidade. Então, acho que a oportunidade que eu tive aqui é um espaço nobre, um espaço que muita gente vê, né? Vamos dizer assim, pensar, as pessoas não sabem. Eu tenho feito campanha na rua, um caminhão, tenho uma estratégia de campanha. E é muito interessante esse processo, né, assim, de conversar com as pessoas e apresentar essas ideias, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer, né, os professores, o pessoal da imprensa. A gente já teve a oportunidade de conversar, né? É uma oportunidade muito, muito nobre. Eu me sinto muito lisonjeado de poder fazer parte nesse momento, né? Acho que a gente já vai evoluir. A próxima semana todo mundo vai ter que decidir votar. Está muito legal de ver as pessoas
sem saber em quem vai votar, né? Muito legal ver isso. Como eu trabalho com gente há muitos anos, eu percebo essa emoção, né? Assim, eu dizia isso há 2 anos atrás, sem saber que eu seria candidato, né? Não imaginava que eu seria. Vai ser muito interessante a próxima eleição, por conta da Lava Jato, por conta de toda essa confusão que aconteceu no Brasil, essa instabilidade política. Eu dizia, vai ser muito interessante acompanhar a política, a eleição de bastidores. Eu estou acompanhando do olho do furacão. Está muito mais interessante. Então, eu queria, para a gente terminar, fazer uma reflexão que eu fiz. Eu fiz muitas vezes, e já até fiz um pouco aqui. Nós temos que pensar que a eleição da cidade é a eleição mais importante da nossa vida. É na eleição da cidade que nós elegemos o nosso prefeito, que é o cara que vai cuidar da nossa rua, da escola que os nossos filhos vão, do posto de saúde, que vai cuidar da cidade, ou não. Então, a eleição da cidade, nós vamos eleger o vereador, que é um cara perto da gente. Nós deveríamos tratar essa eleição como a eleição da nossa vida. E a gente não trata tanto assim, e os políticos não tratam, definitivamente não tratam assim. As cidades, a gente tem aqui em São José dos Pinhais, tem 3 candidatos a prefeito. Eles combinaram o jogo antes. Combinaram claramente. E as opções são as mesmas opções. Eles combinaram assim, você fica aqui, você fica de prefeito, e depois você não vai sair de prefeito, depois você vai para deputado. Né? Então, aqui falando de São José, porque eu conheço lá um pouquinho da história. Se você pensar Curitiba, sempre foi assim nas cidades. Os políticos se apropriam da cidade de olho na próxima eleição. E eles fizeram em Curitiba, enquanto eu estava estudando a cidade, desde março, pensando e planejando e vendo como é que nós iríamos fazer, eles estavam até os 49 do segundo tempo discutindo com quem que eles iam. Por quê? De olho na próxima eleição. Quem vai apoiar quem? Qual é o jogo? E esse aí. Então, se você olhar as candidaturas que estão aí, uma tem o apoio do governador, outra também. Uma tem o apoio do cara que quer ser governador. A outra também. Se você olhar, é isso. Todo mundo está pensando na eleição de 2018. E alguns candidatos, eles só querem ser deputado de novo. Fazer um pouco mais voto para ser deputado estadual. Porque eles não têm a menor ideia do que é fazer a gestão de uma cidade. Mas eles são candidatos, têm espaço em muita mídia aí, porque são deputados. As pessoas têm que perceber isso. Né? A eleição da cidade é a mais importante da nossa vida. Não vamos deixar os políticos fazerem dela só uma carta no baralho, porque eles vão gastar o dinheiro da cidade, os recursos da cidade, para se eleger e para se manter no poder. Está na hora de nós pensarmos nisso. Portanto, 90 neles. Candidato, muito obrigada.